Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, encarnados e desencarnados. Permaneçamos em paz, na doce paz do meio de Nazareno Jesus. E que bom que aqui estamos sob o seu amparo e proteção, para que juntos façamos uma reflexão simples, singela, mas não menos profunda, sobre o tema que foi proposto pelo setor de difusão doutrinária dessa casa. E todos nós estamos sendo convidados nesse momento a unir as nossas vivências, as nossas experiências, as nossas emoções, porque o tema proposto é perispírito, uma veste especial. É um tema que diríamos um tanto complexo. Se nós não buscarmos de forma mais serena compreender determinadas questões que fazem parte do nosso dia a dia. Perispírito, uma veste especial. Por que é uma veste especial? Nós, encarnados, quando temos algum evento especial, via de regra, nós colocamos uma roupa especial de acordo com aquela ocasião. Mas aí nós estamos nos limitando ao corpo físico. E nós estamos aqui falando da veste do Espírito. O perispírito é aquele corpo semimaterial que envolve o Espírito, porque o nosso corpo físico, denso, extremamente material, não é a melhor indumentária do espírito. Muitas vezes nós dizemos até que o espírito está preso no corpo. Mas, para ligar esse corpo material ao espírito, que é na realidade a nossa essência, que tem o caráter divino, nós vamos precisar de algo mais sutil, que é o perispírito. E quando falamos dessas questões, temos que ter o cuidado de nos distanciarmos um pouquinho do espiritês, né?
Porque assim como nós temos o português, nós temos o espiritês. Linguagem essa que muitas pessoas não estão familiarizadas e, portanto, terão alguma dificuldade de entender. A leitura particular que nós temos do perispírito é que ele é aquela nossa condição de armazenarmos experiências, sentimentos, vivências, porque estas questões elas ficam armazenadas. Ficam armazenadas aonde? No perispírito. Por exemplo, quando retornamos para o plano espiritual, o que nos permite nós nos apresentarmos na forma humana? O meu corpo ficou lá na terra. E aí? Nós vamos nos apresentar assim. Por quê? Porque nós temos esses registros no nosso perispírito. Daí vamos cuidar um pouquinho o que estamos falando, o que estamos pensando, o que estamos fazendo. Aí nós aprontamos algo não muito digno, aí eu digo assim: ninguém viu. Mas eu estou esquecendo que ficou registrado na minha consciência. Inclusive, muitas doenças surgem desse registro. Há pouco, numa conversa bastante formal ali, com duas trabalhadoras, uma delas nos relatava: vocês vejam o fulano, quando ele faz as preces, como ele muda completamente a voz dele. E muitos de nós achamos que aquele irmão está mediunizado. Ela, com seu recurso mediúnico, disse assim: não, ele simplesmente acessa uma encarnação anterior dele, e aquilo que nós percebemos naquele momento. E não interessa se foram séculos, se foram milênios, essa encarnação está registrado. E o nosso perispírito, como será o nosso perispírito? Nós, quanto mais conseguirmos sublimar os nossos sentimentos,
as nossas vivências, o nosso espírito tornar-se-á cada vez mais sutil. Mas o importante é que o nosso registro está ali. Por exemplo, às vezes se está numa mesa mediúnica e chega um irmãozinho em sofrimento, com revolta, isto e aquilo, e diz assim, de forma bem enfática para nós: tu está aí dando uma de bonzinho, mas eu te conheço. Também uma conversa informal ali, uma das trabalhadoras disse assim, que uma estava brincando, segundo ela, do seu passado Moro, e ela disse, a outra assim, não, o Paulo tinha os olhos azuis, eu já te vi, Paulo, várias vezes com os olhos azuis. E nós sabemos que foi o período, talvez, pelo menos foi a única que nos permitiu ter acesso, que eu mais me comprometi. Eu era europeu e me transformei num escravocrata da pior espécie. Que eu entrei numa casa espírita, botaram o dedo assim. Se vocês soubessem quem é que está aí. Opa! E era aquele tempo que a gente, como se diz no bom português, pegava no tranco. Hoje em dia nós chegamos numa casa espírita, nos encaminham um CIED, um ESD, uma escola mediúnica, etc. Aquele tempo. Então, eu cheguei na quinta-feira, a primeira vez que eu entrei numa casa espírita, no sábado, eu estava numa mesa mediúnica. Será assim, tu tem que ir para a mesa. Eu, mesa? Primeiro eu sento para comer. O que é essa tal de mesa? E a irmãzinha que estava sentada ali na frente recebeu esse irmãozinho que resolveu fazer o meu inventário perispiritual e moral. Veja como nós estamos encaminhando essa conversa exatamente com o propósito, como falamos de início, evitar o espiritez, para que as pessoas consigam entender de forma bem clara estas questões. As nossas emoções por exemplo, e como será o perispírito daqueles irmãos que já estão num patamar dos mundos mais elevados? Eu tenho certeza que igual o meu não é.
Eu vou ter que precisar de algumas encarnações para ir sublimando mais esse meu perispírito. Mas tenhamos a compreensão dessas coisas para que nós não comecemos a complicá-las demais, mistificando. O perispírito é uma expressão do fluido cósmico universal, como tudo o é. Mas é uma ferramenta valiosíssima que em alguns momentos nós vamos ser convidados a acessar esses arquivos conscienciais. E onde é que está isso? Em nós. Em nós. Nós também, hoje com as mídias, muito comum nós vermos determinadas crianças fazer determinadas coisas. Tudo mesmo. Um menininho, não devia ter mais de 4, 5 anos, tocando uma peça no piano, que deixou todo mundo encantado. Onde é que está registrado isso? Nessa encarnação sequer ele teve tempo hábil para adquirir aquele conhecimento. Então vamos começar a nos perceber um pouquinho mais, de forma mais ampla, porque nós ainda somos muito terra a terra, né? Se acha muito magro, quer fazer alguma coisa para ganhar musculatura. O outro acha que está meio gordinho, vai para a academia. Mas como é que eu me percebo? Eu tenho essa percepção integral, corpo, espírito, perispírito, e isso somos todos nós. Não há nada de extraordinário nisso que não possamos compreender e perceber. Ser integral. Quem é que se permite de quando em quando refletir sobre isso? Eu sou um ser integral. Nós somos a maior obra de Deus. Quando a nossa querida Neuza posta aquelas fotos maravilhosas que ela tira, ele põe lá, é a arte de Deus. E nós esquecemos que nós somos a maior arte de Deus.
Então, para registrar no meu inconsciente a mágoa, a tristeza, a revolta, etc, etc. Porque logo ali adiante eu vou ter que me deparar com essa realidade. E nós, que somos jovens há mais tempo, temos o hábito de dizer assim: quando isso acontecer, eu não vou voltar mais aqui. Ledo engano, não vou estar mais aqui. Vamos estar sim. E trazendo para aquela zinha do pé no chão, né? Vamos lembrar o que a doutrina espírita nos diz. Eu já ouvi várias vezes, hein? Cuidado, que o teu bisneto poderá ser tu mesmo. E aí? As pessoas, por exemplo, que não têm muito cuidado com o planeta, quando são advertidas, olha, a coisa está assim, olha, vai ficar assim. Eu não vou estar mais aqui. Como é que é? Onde é que está escrito que tu não vais estar mais aqui? Então, quando falarmos de perispírito, essa roupagem do espírito, não vamos entender isso como uma questão muito complicada, desde que queiramos compreender quem realmente nós somos. E que ferramentas preciosas nós temos em cada oportunidade reencarnatória, e nós sabemos que nada disso ficou perdido. Inclusive aquelas questões desafiadoras que muitas vezes nós temos na nossa família, com as nossas convivências. Não tem jeito, eu desisti, larguei de mão, ali não tem jeito. Aí a gente fala, não absorve nada. Está tudo registrado, todinho registrado. E vai chegar um momento em que nós, ou aquele irmão, aquela irmã, vai ser convidado a acessar aquela informação. Aqui, semana eu ouvi um irmão de caminhada na Seara Espírita dizer: Paulo, hoje a gente tem a nuvem. Vou falar na nuvem. E quando nós tivermos que acessarmos as nossas nuvens interior, perispírito, uma veste especial. Sim, é especial, que é a vestimenta do espírito, aonde nós estamos registrando cada emoção, cada atitude, cada vivência, e isso nos será de grande importância. Lembremos
essa questão do consciente e o inconsciente. Tem aquela simbologia do iceberg, né? O iceberg a gente só enxerga a pontinha dele. Aquilo é a nossa consciência. O nosso inconsciente é o que nós não vemos. Não vemos ou não queremos ver? Essa é a pergunta. Vamos repetir: não vemos ou não queremos ver? Vamos começar a lidar com mais naturalidade com essas questões. Até aquela questão do espírito, né? Gostamos de tratar as coisas com leveza, né? Nós costumamos dizer assim: o meu espírito isso, o meu espírito é aquilo. Que história é essa? Eu sou espírito. Até parece que diz assim: olha, eu saí de casa agora, né? Ó, fica aí, que eu estou indo lá na casa do Evangelho. Depois na volta a gente se encontra. Eu sou espírito. E nós precisamos trabalhar de uma forma mais madura estas questões, para nos percebermos como seres integrais que somos. Imortais, inclusive. Essa outra questãozinha que a doutrina espírita, né? Quando eu morrer, fica tudo. Acho que não é o fim de nada. Pelo contrário, é recomeço. É a hora que nós vamos ser convidados a refletir sobre tudo aquilo que nós ouvimos, que nos disseram. E essas questões, como começaram cedo, né? Na nossa casa. As nossas conversas com os nossos pais. Guri, não vai lá. Não vai lá. Porque aí? Tá, senta aí. Ora, se tu fores lá, vai acontecer isso e isso. Que aí vai. Só não disse que eu não te avisei. Ouvi isso dezenas de vezes da dona Cacilda Dutra Pereira, que nessa encarnação é mãezinha. Sabe o que acontecia? A gente não ia. Por quê? Aquela campesina analfabeta tinha uma sabedoria enorme quando ela mostrava: a partir daqui é contigo, eu te avisei, tu não vai dizer, eu não sabia. Pronto, a gente não ia. Viu como não é tão difícil falar sobre essa questão do perispírito? É nós nos perceber nessa integralidade que somos, para que saibamos aproveitar mais essa valiosa experiência reencarnatória. Aprendermos também a ter gratidão por tudo aquilo que nos foi ofertado.
se nós pararmos serenamente para refletir, não foram poucas coisas, não. Até aqueles momentos dito não bons, que aprendizado, que aprendizado. Hoje nós conseguimos interagir com determinados desafios, porque a vida nos colocou no caminho alguns entraves para me dificultar a caminhada? Não. Para nos demonstrar, tu podes. Então, vamos refletir um pouquinho com o que nós estamos abastecendo essa nossa nuvem perispiritual. E lá no nosso computador, quando nós queremos buscar alguma coisa, a gente vai lá na nuvem e acha. Só que essa nossa nuvem perispiritual, nós vamos ter que acessar a nossa própria consciência. E vai estar lá. E vai estar lá. Vamos levar essa singela reflexão. Mas que temos certeza, cada um de nós, nesse momento, está revisitando o seu próprio interior. Então, elevamos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, numa atitude de profunda gratidão pela oportunidade da vida, pela oportunidade de aqui estarmos nesta casa de amor, que nos acolhe com tanto carinho, ensinando-nos a nos perceber como criações divinas. Estejamos em paz, permaneçamos em paz, que assim seja.